Os ataques entre os candidatos sobem de tom e ganham destaque que as propostas, mais destaque do que as propostas de governo. Inclusive, no Pará, o presidente Jair Bolsonaro chamou Lula de ladrão e prometeu que ele nunca mais vai voltar na presidência. Confira. Nós dizemos não ao aborto. Nós dizemos não à ideologia de gênero. Nós dizemos não à legalização das drogas. Este cara nunca mais vai roubar o povo brasileiro. Ser honesto não é virtude, é obrigação de qualquer cidadão. Tenho certeza, continuaremos fazendo o nosso trabalho, reconhecido dentro e fora do Brasil. Felipe, a sua avaliação da fala de Bolsonaro? É aquilo que eu falei no começo, né? É impressionante como o Bolsonaro não consegue enxergar e não consegue perceber que esse discurso retórico está levando ele para baixo, né? Está deixando ele estagnado em todas as pesquisas eleitorais no Brasil atualmente, né? É impressionante isso, esse discurso de corrupção, essa pauta moralista que ele gosta de colocar o tempo inteiro, né? Que não resolve e não soluciona os problemas do Brasil. Falar que é contra o aborto, tudo bem, é legítimo falar, mas que pauta ele tem em favor das mulheres que sofrem estupros, que tem entrada no mercado de trabalho muito prejudicada? Que pauta ele tem em relação às mães solteiras? Ele não fala o que ele tem, o que ele quer fazer. Ele não tem proposta. Felipe, esse é o problema do Bolsonaro. De novo aqui. E mais do que isso, Marcos, só para terminar. Você está muito identitário. E mais do que isso. É preocupante não isso. Né? E mais do que isso. Muito identitário. Não, é tudo. Não é só questão identitária. Não sei o que você está flertando aí com essa galera progressista, você está ficando bem identitário. Daqui a pouco você vai aparecer aqui com o cabelo azul. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, desculpa. Essa pauta que não mostra nenhuma proposta e só traz ódio, só traz briga, né? Só traz confusão, só traz conflito. É uma pauta muito ruim para o Brasil. O Brasil está dividido. O povo está cansado, entendeu? Dessa divisão. O povo está cansado desse conflito nós contra eles. Nós somos o bom, nós somos o bem. E esse o outro lado é o mal. Então tá, o pessoal está cansado disso. Então vamos usar o seu discurso como régua. Vamos usar o seu discurso como régua. Você é a terceira via, então. Esse seu discurso, que é completamente antagônico ao do Bolsonaro, é a terceira via. Você está desqualificando um debate sobre combater a corrupção. Você está desqualificando um debate sobre a volta do Lula, que é o que ele falou agora. Né? Ele falou exatamente sobre o Lula. Você está desqualificando mais da metade da população brasileira. 30%. Você percebe como é contraditório isso que você está fazendo? Não, desculpa, você não é tentando desqualificar do jeito, falando, eu sou a terceira via, mas desqualificando quem está querendo combater a corrupção estrutural, como ela acontecia antes. Isso é louvável. E isso não são só palavras. Existem ações, sim, com relação a isso. É que você provavelmente deve estar dentro da bolha dessa imprensa triste, né? Dessa imprensa completamente vetusta, antiquada, podre, corrupta. E essa imprensa não fala que foram aprovadas 70 leis. E eu até como liberal, eu não gosto que fique aprovando muita lei. Sim, sobre mulher, 70 leis. E aí, qual o conteúdo dessas leis, Marcos? Então, e todas elas com algum conteúdo que envolve tudo isso que você falou. Apoio para a mulher no mercado de trabalho, que envolve combate à violência doméstica, uma série de fatores. Eu ainda tenho, e eu vou falar mais, eu tenho um problema com relação a esse discurso, que ele é muito demagógico, é muita cara de pau. Esse negócio de ficar achando que o cara lá de Brasília vai começar a resolver problemas mundanos de todo mundo aqui. Em São Paulo, no Rio de Janeiro. Fala uma proposta. Deu uma baita de não é questão só identitária, não, Marco. Desculpa. Daí não faz o menor sentido. Eu acho engraçado, Você tá jogando homem contra mulher. Você tá jogando sabe o que eu acho engraçado de você, Marco? Preto. Sabe o que eu acho engraçado de você? Você é um bom debatedor, você consegue debater bem. Mas eu acho engraçado que eu coloco várias coisas no debate e você pega uma coisinha ali, por exemplo, identitarismo, né? Só porque eu falei de mulher, e você puxa essa pauta como se fosse a única pauta sendo debatida aqui. Não, o Bolsonaro não mostrou projeto algum. Tira o identitarismo de lado, vamos deixar o identitarismo de lado. Ele mostrou projeto sobre o Brasil, para combater desigualdade. Você é a favor da liberação dos entorpecentes? Da maconha, por exemplo, Felipe? Eu acho que essa é uma discussão que tem que ser feita, tem que ser encarada. Entendeu? Olha só, que belo programa. Que belo programa de governo. Eu acho muito engraçado isso. E se você pegar os candidatos do meio,
a Simone Tebet, o Ciro, e pega o Lula, que não tem programa de governo, hein? Então, olha só, programa de governo, o único que está apresentando proposta têm programa de governo. Efetivamente, todos têm programa de governo. O único que está apresentando proposta efetivamente é o Bolsonaro com relação a isso. E mais, não só proposta, mas o que aconteceu nos 4 anos de governo, sendo que 2 anos foram completamente interditados por loucuras ativistas do Supremo e por loucuras de governadores e prefeitos que trancaram todo mundo em casa. Tá? Então é esse o nível de insanidade que a gente tem que lidar. Mesmo assim, conseguiram passar uma série de reformas econômicas que permitiram que o Brasil continuasse prosperando, mesmo os outros países na América Latina, nos Estados Unidos e Europa, numa situação muito pior que a gente. Do ponto de vista inflacionário e com recessão técnica. Fake news de baixa qualidade, faz que a economia vai bem. Isso daí é só você pegar os números bonitinhos. Eu vou fazer esse trabalho com você. Eu acho que faltou, Felipe. Você tem que pegar, levantar os números e só ler. Se a economia estivesse boa, Bolsonaro seria eleito no primeiro turno. Agora, você falou da Soraya Tronic, ela tem o projeto lá dos 2%, ela tem projeto do imposto único, né? O 2% não, do imposto único, né, Marco? O imposto único é sinônimo de todas as propostas do Ciro Gomes. É tudo experimentalismo do ponto de vista econômico. O Ciro com os R$1.000 para a família carente, a Simone também tem... Só para fazer o meu ponto aqui... o projeto da educação da Simone. É heterodoxia total. Tem gente que confunde imposto único com IVA. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem imposto único em nenhum outro lugar do mundo. E o que ela faz é experimentalismo econômico, que é a mesma coisa que a esquerda experimentalista faz. A gente vai resolver a sua vida, a gente não sabe como, a gente tem uma proposta bonitinha, ela soa bem. Mas ninguém nunca tentou isso daí e os números não são honestos. Mas pelo menos a gente vai são tentar. Propostas. É isso, são propostas. É loucura pura. Qual a proposta do Bolsonaro? Mandato na mão de maluco assim. Isso que eu estou falando. Qual a proposta do Bolsonaro? Isso que eu estou falando. São propostas. Você tem 4 anos de governo e o caminho pavimentado. Esses 4 anos estão sendo reprovados nas pesquisas aí. Mas olha, você acredita nessa porcaria? Vocês sabem que eu acredito que o Lula afirmou que a vitória dele no primeiro turno é a alternativa para salvar o país. Vocês viram isso? Tem esse trechinho aí para a gente mostrar? Hein? Para mim, todo o apoio que vier para a gente levar essa eleição logo, eu acho que é melhor para todo mundo. Eu agradeço as pessoas que estão demonstrando confiança agora. Eu fico feliz, obviamente, agradecido. Eu espero que mais gente saiba o que está acontecendo no Brasil e que mais gente se defina, porque a chapa Lula e Alckmin efetivamente é a chapa que pode ser eleita e recuperar esse país. Está comprometida a avaliação, porque aqui no estúdio não saiu a voz do presidente, então os debatedores não conseguem avaliar. Então queria pedir a consulta à equipe técnica. O que nós podemos fazer? Nós podemos voltar para que os debatedores ouçam. Então, por favor, senhores, eu peço atenção, vamos fazer o teste aqui no estúdio. Por favor, podem rodar para os debatedores ouvirem. Todo o apoio que vier para a gente... Com áudio? Não, está comprometida então esta fala. Infelizmente não vou poder pedir a avaliação dos debatedores, porque não está saindo aqui. Bom, então passamos para o próximo tema. Os senhores desejam fazer alguma observação sobre a fala que os senhores não ouviram, apenas ouviram o tema? Eu não ouvi. Agora nós estamos ouvindo então. Por favor, o áudio chegou no estúdio, eu vou pedir a gentileza para que a gente coloque no ar para a avaliação dos debatedores. Por favor, então, a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a vitória dele no primeiro turno e a alternativa para salvar o país. Para mim, todo o apoio que vier para a gente levar essa eleição logo, eu acho que é melhor para todo mundo. Eu agradeço as pessoas que estão demonstrando confiança agora. Eu fico feliz, obviamente, agradecido. Eu espero que mais gente saiba o que está acontecendo no Brasil e que mais gente se defina, porque a chapa Lula e Alckmin efetivamente é a chapa que pode ser eleita e recuperar esse país. Você acredita nessa vitória em primeiro turno? É uma possibilidade? É uma possibilidade, né? Eu acho que é improvável, mas realmente é uma possibilidade. Cada vez mais o Lula está chegando, aumentando essa possibilidade.
Não é muito por conta desse debate monotemático simplista do Bolsonaro. Não é? Essa agenda do Bolsonaro aqui, que eu volto a repetir aqui, de combate à corrupção, moralista, né, não ecoa no Brasil profundo, né, não ecoa em todos os brasileiros. O pessoal está cansado desse debate raso, né, que a direita gosta de colocar um debate moralista, pauta conservadora no sentido mais raso da palavra, não é? E cada vez mais, cada vez mais o Lula está subindo. Esse discurso do Bolsonaro, esse discurso que o Marco representa muito bem, está definhando. O Bolsonaro foi o responsável pela sobrevida e pela volta do Lula na política, né? Então, parabéns, Marco, parabéns, direita. Aí tá. Esse discurso, Marco, da anticorrupção, você acha ele um discurso raso ou ele é necessário em função de todos os escândalos que nós já vivemos nesse país? Eu acho que tem muito menos a ver com o discurso e muito mais a ver com a ação. A ação do governo nos últimos 4 anos foi, né, no sentido de não permitir que qualquer tipo de corrupção acontecesse de maneira estrutural. Pelo contrário, tudo que era caso suspeito foi entregue para a CGU, foi entregue para a investigação e foi realizado dentro da legislação, de acordo com os princípios de investigação policial, tudo certo. Quer dizer, o que acontece aqui é aquela tática que a esquerda sempre utiliza, né, de tratar assuntos pontuais de maneira completamente desproporcional, porque eles têm uma agenda. Essa agenda, e o Felipe infelizmente não concorda comigo, e aí eu atribuo a ele uma dificuldade de compreender talvez a malícia das pessoas que escrevem nos jornais, talvez a malícia desses meios de comunicação, que não tem problema nenhum, né, articulistas desejando a morte do Bolsonaro. Aí está errado. Chamá-lo de genocida. Então, quer dizer, você vai criando essa imagem demoníaca, que é uma coisa ridícula. E o Felipe, sem querer, ele contribui para essa claque. Quando ele fala, Felipe, 30 Bolsonaro não liga para a mulher, Bolsonaro não liga para a desigualdade social. Ele fica preso nesse looping infinito. Ministério da Educação. Daí você fala, o que é debate raso? Imóveis. É isso que é debate raso. Debate raso é você só querer demonizar um monte de assunto e não analisar dados. A corrupção no governo Bolsonaro, Marco, desculpa. Ele ignora completamente os dados e fala, sentado assim no canto, como se fosse um aluno que não consegue entender Felipe a aula. Monteiro e Marco Antônio Costa são os debatedores da PAN. A opinião fica por aqui.